Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos poemas mais poderosos sobre desespero e esperança que existem. E o mais incrível? Ele nasceu num lugar que ninguém imaginaria, nas entranhas de um grande peixe. É isso mesmo, estamos falando da oração de Jonas. E logo de cara, a gente já sente o peso da coisa. Isso aqui vai muito além de um simples pedido de ajuda. Essas palavras, ventre da sepultura, nossa, elas nos jogam direto numa jornada dramática, numa profundidade de desespero que, sinceramente, a gente mal consegue imaginar. Bom, a primeira parte dessa oração é basicamente um retrato, sabe? Um retrato bem vívido da desesperança total. Jonas não está aqui para amenizar as coisas, não. Pelo contrário, ele descreve tudo nos termos mais sombrios e absolutos possíveis. A força da linguagem aqui é de arrepiar. A sensação que ele passa é de estar completamente esmagado, como se o peso de um oceano inteiro tivesse sobre ele. É aquela imagem de forças que estão totalmente fora do controle de qualquer um. É a sensação de se afogar não só na água, mas no puro caos. E aí a descrição fica ainda mais visceral, mais específica. Ele não diz só, eu estava no fundo do mar. Não. É a sensação claustrofóbica das algas se enrolando na cabeça dele. É esse tipo de detalhe que puxa a gente para dentro da realidade dele, tanto a física quanto a psicológica. É o sentimento de estar preso, emaranhado, sufocando mesmo. E aqui a gente chega no fundo do poço mesmo. Essa palavra, ferrolhos, isso é linguagem da sepultura, de uma prisão sem saída. Na cabeça do Jonas, naquele momento, não existia escapatória. Acabou. Era um aprisionamento para sempre. O fim da linha. Mas é justamente aqui, sabe, no fundo do poço, que a coisa toda vira. A dinâmica da oração muda completamente. A narrativa sai do desespero, que vem de fora, e vai para uma ação interna, que é crucial. Vamos parar para pensar um pouquinho. Quando tudo, absolutamente tudo ao redor aponta para a morte, para o fim, o que poderia virar esse jogo? O que pode reverter um desespero nesse nível? E a resposta não é um resgate vindo de fora. Pelo menos, não ainda. E a resposta é essa aí. É algo simples, mas que ao mesmo tempo é revolucionário. A grande virada não vem de fora, é um ato mental, uma lembrança. No momento exato em que a alma dele desfalecia, ele fez uma escolha. Ele mudou o foco. E esse é o ponto-chave de tudo. Esse lembrar-se aqui não é só uma memória passiva, não é tipo, é mesmo, Deus existe. Não, é um ato. É ativamente, intencionalmente, virar a mente de volta para uma fonte de esperança, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Essa lembrança é a alavanca que move a oração inteira, o motor que dá partida em toda a transformação. E as consequências dessa virada interna, elas são imediatas e são dramáticas. A própria linguagem do Jonas muda da água para o vinho. Ele para de lamentar e começa a agradecer. Essa comparação que o Jonas faz aqui é fascinante. De um lado, ele coloca aqueles que se apegam a ídolos inúteis, ou seja, a saídas vazias que não levam a lugar nenhum, e do outro lado, ele coloca a escolha consciente dele. E o mais forte é isso. Mesmo antes de qualquer sinal de salvação, ele decide agradecer. A gratidão vira o ato de fé dele. Isso aqui vai até além da gratidão. É um compromisso renovado. Pensa só, é um voto que não foi feito num lugar confortável, com tudo dando certo. Foi feito lá, no fundo do abismo. Essa frase mostra uma mudança de caráter muito profunda. O Jonas não está só pedindo para sair dali. Ele está se comprometendo a viver de um jeito diferente, se ele sair. Ok? Então, vamos ver o resultado direto de toda essa jornada interna do Jonas. A sequência dos fatos aqui é bem clara e muito poderosa. Primeiro, vem a transformação interna, que precede a libertação de fato. A gente vê uma relação de causa e efeito muito nítida, né? A oração, a mudança de atitude, o voto, tudo isso leva diretamente ao comando divino e, finalmente, ao resgate físico. Ou seja, a ação que aconteceu por dentro provocou a intervenção que veio de fora. E a grande conclusão de tudo isso é a seguinte: no fim das contas, a história não é só sobre um cara e um peixe, é sobre uma verdade muito maior, uma verdade universal que o próprio Jonas expressa. A salvação, a libertação, a esperança, tudo isso vem de uma fonte que está além da gente. Isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar para a gente refletir.
A jornada do Jonas parece sugerir que mesmo lá no fundo do poço, um ato de se lembrar, uma escolha consciente pela gratidão, pode ser o ponto de virada que muda tudo. A história dele, no fim, vira quase um mapa, que mostra um caminho possível para sair do abismo e voltar para a terra firme.